Saúde, irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez, estamos examinando as Escrituras e rogo a Deus para que Ele nos dirija e abençoe, nos dê de seu Espírito Santo para juntos compreendermos a sua santa e bendita vontade. Hoje nós vamos meditar a respeito das obras de Deus. Então nós vemos obras de Deus. O que são obras de Deus? Como praticar as obras de Deus? Devemos praticar as obras de Deus? Veja aí no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 26 ao 29, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. As pessoas estavam buscando Jesus, acompanhando a Jesus, não por causa do que eles estavam vendo ou ouvindo, mas por causa que eles tinham ficado satisfeitos com a alimentação. Por isso o Senhor Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quem vai nos dar essa comida? Jesus. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Então, como que nós vamos praticar as obras de Deus? Vamos crer naquele que Ele enviou. E quem crê naquele que Deus enviou, que é Jesus Cristo, obedece a Jesus, busca agradar a Jesus, fazer tudo o que o Senhor Jesus ensinou, guardar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, que são dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aqui no mesmo Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 35 e 36, a palavra diz: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E João era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho obras maiores do que essas. Quais são as obras de Jesus? É o que ele diz aqui. As obras são que testificam dele. Vós nunca ouviste a sua voz, nem ouviste o seu parecer de Deus. Mas as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. Então, o Senhor Jesus Cristo praticava as obras de Deus, que era fazer com que as pessoas acreditassem nele como sendo o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E a obra de Deus que nós devemos fazer, como ele também nos ensinou, é crer naquele que ele enviou, crer em Jesus Cristo, obedecer a Jesus e fazer obras para que as pessoas creiam que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O sangue tem que ser derramado para pagar os pecados. Lá na lei, e algumas pessoas ainda insistem em querer servir a Deus através da lei, coisa que não há necessidade, não é possível, mas nós temos o que é perfeito, no que é perfeito estamos, isto é em Jesus Cristo, né? Nós não temos mais que praticar as obras da lei, vamos praticar as obras do Espírito. São obras diferentes. Lá na lei a pessoa praticava obras para ser salvo. Aqui nós não fazemos isso. Nós praticamos obras para glorificar o nome de nosso Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. O Filho recebeu o nome do Pai, que é Jesus. O nome do Pai é Jesus. Então nós glorificamos o nome do Pai através do nosso ser, através da nossa vida, através dos testemunhos que damos. Lá no passado precisavam fazer holocaustos e sacrifícios, e não podia isso, não podia aquilo, tinha que guardar dias, e tinha festas, e tinha não podia se alimentar de determinadas comidas, trajes tinham que ser de forma também segundo a lei ordenava. E o Senhor Jesus disse que agora a salvação é pela graça. Se é pela graça, não é mais por nosso merecimento, porque não havia um justo sequer, o Senhor nos fala, mas é a graça. Mas como vamos chegar nessa graça?
através do sacrifício de Jesus. Assim nós cremos em Jesus, quando aceitamos o sacrifício de Jesus. E é isso que nós temos que aceitar, e é isso que nós temos que fazer. As obras, para que as pessoas também aceitem esse sacrifício de Jesus. E muita gente aceita? Muita gente diz que aceita, mas na verdade não estão entendendo bem o que é isso. Lá na lei, de quando em quando eles precisavam sacrificar animais, derramar sangue, porque os pecados continuavam, né? E as pessoas não tinham mudança de vida, estavam vivendo carnalmente, mas agora não. Agora nós temos uma mudança de vida. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Nascemos de novo para fazer a vontade de Deus. Não mais a vontade da nossa carne, mas a vontade de Deus. Então não andamos mais em carne. Estamos no corpo, nesse tabernáculo carnal, mas andamos em espírito e em verdade, fazendo as obras preparadas para aqueles que servem a Deus, que são as obras do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Não mais vivemos em glutonarias, feitiçarias, abomináveis idolatrias. Não. Nós vamos viver em espírito e em verdade, sabendo que fomos comprados. Eu aceito Jesus, aceitei Jesus. Quando aceitei Jesus, eu concordei que os meus pecados fossem apagados pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário. A partir daí não peco mais? Não, não é assim. Eu ainda sou carne e ainda não sou perfeito. Estamos buscando a perfeição. Vamos chegar nela naquele grande dia quando o Senhor vier resgatar a igreja. Mas enquanto não chegamos lá, nós estamos fazendo todo o possível que está ao nosso alcance para vivermos em santificação e honra. Ou seja, se eventualmente pecarmos, nós rogamos a Deus misericórdia e nos arrependemos, verdadeiramente arrependemos, porque o arrependimento traz uma mudança de atitude. Se eu fiz uma coisa que eu vi que estava errado, e eu falo, meu Deus, eu errei, eu pequei, me perdoe, e vou ter que me reconciliar, consertar com alguém, pedir perdão, eu vou fazer, porque eu quero viver em espírito e em verdade, em santidade. E a partir daí eu não faço mais aquilo, eu estou arrependido. Arrependimento nos leva a nos afastar das coisas que desagradam a Deus. Então essa é a obra de Deus. Eu vou na minha vida fazer como Jesus, eu creio em Jesus, que é o que ele diz aqui. A obra de Deus é esta, que vocês acreditem naquele que Deus enviou, que é ele próprio. E as obras dele mostravam que ele era o enviado de Deus. Então as nossas obras têm que mostrar que nós estamos obedecendo o enviado de Deus, que é Jesus. Por isso, quando batizamos, cada um entende o batismo de uma forma. Eu tenho certeza que o batismo obrigatoriamente tem que invocar o nome de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tem um nome só. É um só Deus. E tem um nome só, que é Jesus. Para nós é Jesus, que é o nome revelado aqui. Eu vim, manifestei o teu nome aos homens, disse o Senhor Jesus. Então, quando somos batizados, nós estamos desistindo de viver carnalmente. Não vou viver mais carnalmente em mentiras, em enganos, em feitiçarias, em maledicências. Vou deixar todas essas obras para trás e vou falar o que convém à sã doutrina. Vou ensinar que o caminho, só tem um caminho para a salvação, que é Jesus. Se alguém quiser ser salvo pela lei, tem que cumprir toda a lei. Ah, não, tem a lei cerimonial, a lei... Não tem nada disso, não, lei é lei. Ou você é salvo cumprindo toda a lei, coisa que ninguém conseguiu, como os próprios apóstolos disseram, nem nós, nem nossos pais. Se alguém quiser, além de cair da graça e viver em maldição, porque maldito, a lei traz maldição, ainda a pessoa não vai encontrar salvação, porque pela lei ninguém é salvo. Então mas assim, cada um faça conforme sua fé. Você está achando subterfúgios para continuar vivendo, como o Senhor Jesus disse, né? Quando alguém chega com um vinho novo, que o Senhor Jesus é o vinho novo, e a pessoa está acostumada com o vinho velho, mais palatável, vai ficar com aquele vinho velho, porque é mais palatável, é melhor, é mais gostoso para a carne. Mas o Senhor Jesus diz, você tem que morrer, a sua carne não existe mais. Aquele que prova o vinho novo e acha um pouco mais rude, mais duro, é porque tem que lutar contra si mesmo. E não deixar mais a satisfação da carne, do vinho velho, que satisfaz o paladar. Não. Nós temos que buscar o novo, que é Jesus Cristo. E praticar essas obras do Espírito, para a glória de Deus.
E assim nós vamos buscando salvação para nós e conduzindo outros também para essa mesma salvação. Porque o Senhor Jesus, ele quer que todos se salvem. Veja em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, como Deus falou lá pelos profetas, por Moisés e pelos reis, hoje o mesmo Deus está falando conosco através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Sabia disso? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, o Senhor Jesus purificou os nossos pecados, de todos aqueles que o recebem, assentou-se à direita da majestade nas alturas, recebeu todo o poder no céu e na terra, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que nome que o Senhor Jesus recebeu? O nome do Pai dele, um nome excelente, não tem nome maior do que esse, é o que diz lá em Atos capítulo 4, né? No nome de Jesus é que este está são, o Jesus que vocês negaram e rejeitaram. E quanta gente hoje ainda está negando e rejeitando Jesus, não fazendo as suas obras, e não só não fazendo, combatendo contra aqueles que estão fazendo as obras de Deus, procurando viver em santidade, ou e ficam julgando, esse não faz isso, esse não faz aquilo. Eu não estou vivendo para te agradar você, meu irmão, minha irmã, eu e nem igreja nenhuma, eu e pastor nenhum, estou vivendo para agradar o sumo pastor, Jesus Cristo, que é o que me salva, que morreu por mim, que derramou seu sangue. Veja em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim, vamos ler do versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Enquanto o Senhor Jesus não entregou o sacrifício ainda, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, lá da lei. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E o versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glória a Deus. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim nós não somos mais servos, mas filhos de Deus, pelo Espírito Santo que nós recebemos de Deus, o mesmo Espírito que veio sobre Jesus, porque Cristo é homem, nascido de mulher, como diz aqui. Enviou o seu Filho nascido de mulher, sob a lei, e ele cumpriu toda a lei. E a lei, ele foi condenado, crucificado, morto, por causa da lei. Esse violou o sábado, esse se diz filho de Deus. Era verdade, ele tinha esse poder para fazer o que ele quisesse. O Filho de Deus, esse é filho de Deus. Então vamos matá-lo, né? E o Senhor Jesus já tinha dito isso. E vamos matar o herdeiro, assim nós vamos ficar com tudo, né? Já havia profetizado isso de longa data. Vamos encerrar aqui, lendo no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 17 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. Deus deu a Moisés, Moisés ensinou o povo hebreu, judeu, israelita. Mas a graça já não tem mais as obras para ser salvo. Nós somos salvos aceitando o sacrifício remidor de Jesus Cristo. É de graça, pela graça, por Jesus. Você quer ser salvo? Aceite o sangue de Jesus Cristo em tua vida. E o sangue de Jesus apagará todos os teus pecados. E você será, recebendo o nome do Filho de Deus, que é o nome do Pai, você será filho também do Altíssimo, do Deus Pai, Criador de todas as coisas. Então nós vemos aqui a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque a lei era mentira? Não, de forma nenhuma. A lei nos conduziu até Cristo. A lei, o fim da lei é Cristo. A lei trouxe todos até Jesus. Chegou em Jesus, quando o Senhor Jesus foi morto, crucificado, morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, acabou o império da lei, acabou a divisão.
do homem e Deus. Nós não precisamos mais de sacerdotes para nos aproximar de Deus, para fazer sacrifício por nós. Nós temos um sumo sacerdote que habita em nós, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que você, querido irmão, querida irmã, possa verdadeiramente aceitar Jesus na tua vida e ser transformado, abençoado e ser uma testemunha viva de Jesus, para que outros também venham, através do teu testemunho e das tuas palavras, a servir a esse Deus glorioso revelado na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.